Bom dia, oitavo ano. Fechamos um ciclo, o primeiro bimestre, né? Estou corrigindo o teste de verificação de vocês. Semana passada a gente começou com gramática visual, a gente falou da figura, fundo, gestos, bandeira, brasão, ícones, logotipo, a gente falou um pouquinho sobre essas imagens. Então a gente começa agora, nesse bimestre, a falar um pouquinho de história da arte. Né? É uma parte assim de história da arte que ela parece ser um pouquinho chatinha, mas eu acho que é bem importante da gente até entender algumas coisas. Então a gente vai falar sobre o barroco, tá? Por que esse nome? Porque ele vem dessa coisa de ser uma pedra difícil de lapidar e tal. Esse movimento artístico ele começou principalmente na Itália, né? E depois veio para o Brasil. Se você for procurar ver, a maioria, e é um movimento, continua sendo um movimento totalmente católico, né? Se você procurar ver todas as igrejas católicas do Rio de Janeiro, a maioria é barroca, tá? Candelária e outras mais. Tem o estilo barroco. Então, o que é o barroco? Ela é muito exagerada, ela tem muitas características douradas e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho da arquitetura, pintura, escultura e tudo mais. Aqui na página 18 da apostila, começa com várias esculturas do Davi. Então, a primeira aqui, a gente fala sobre o renascentista e depois sobre uma renascentista e uma barroca. Então essa daqui você vê a expressão é diferente. Então o barroco ele dá essa coisa de uma expressão, um sentimento maior, te dá essa sensação, tem muito mais sentimento. E uma característica muito legal também no barroco, que aí já é para mais essa parte mais técnica da pintura, do desenho, é a técnica da luz e sombra, do claro e do escuro, né? A pintura barroca, ela parece que foi feita no escuro, né? O artista ele consegue dar a pintura toda feita no escuro e parece que tem uma luzinha assim. Então, para quem tem dificuldade de desenhar e ter essa técnica de luz e sombra, vocês imaginem, né? Para esses artistas que era uma coisa muito fácil. E vamos falar também sobre a escultura. Uma característica deles, né? Se você for olhar a escultura barroca, então isso aqui é a dobra da roupa, né? São dobras de roupa. Então eles conseguem fazer uma coisa muito realista e com bastante expressão, né? Também é uma característica muito legal. E outra característica também da pintura do barroco, que um dos representantes foi o Rembrandt, tá? É o autorretrato, tá? O autorretrato. Então Rembrandt, ele fez aqui vários autorretratos, que era uma característica interessante, tá? E pintava também a família, a gente já conversou sobre isso. Uma característica, além de temas religiosos que se pintavam naquela época, eram pintar a família, era pintar a si mesmo, que é o autorretrato, mas só se fazia isso quem poderia pagar, não era qualquer um que era feito. Então a gente pode falar que o barroco é uma arte de sentimentos, né? E outro artista também que representou bem essa época foi o Caravaggio, tá? Na página 21, né? Eu tô aproveitando o vídeo para falar de todo o capítulo, mas eu vou dividir em 3 semanas essa aula de barroco, tá, gente? Mas eu tô aproveitando o vídeo para toda essa explicação. Aí Caravaggio, na 21, ele pintou, essa pintura ela é bem famosa, que são o retrato da princesa Margarida, né? Ele fez em várias, ele como foi um pintor espanhol, naquela época os reis, né, os imperadores, eles contratavam. Então, Velázquez, ele foi um artista da família. Então, ele pintou essa princesa em várias fases, né? Em várias fases, momentos de vida. Então, conseguiu pegar aqui em três estágios de vida dela. Naquela época, a arte era bem valorizada, infelizmente, diferente de hoje. E no Brasil, a gente tem um dos artistas nada mais, nada menos super conhecido, infelizmente não em vida, mas pós-vida, que foi o Aleijadinho. Quem puder um dia viajar para Minas Gerais, que se tem mais são as igrejas mineiras feitas pelo Aleijadinho, tá? E eu deixarei um trabalho aí para frente
que não tem aqui na apostila, mas sobre a biografia dele, né? Para que vocês pesquisem para mim, para colocar. Isso aí eu vou explicar depois, vou pedir, talvez numa quarta aula, vou até anotar aqui agora. Pra gente poder, que não tem, e eu acho muito interessante, pelo menos para vocês ficarem sabendo, que a gente fala muito da arte lá de fora, mas a gente valoriza pouco o que é nosso, né? Então, qual é a atividade que vai ficar para essa semana? Bem simplesinho, vocês vão fazer a página 19, tá? Vocês vão dar uma olhada aí, vão visitar pela internet igrejas barrocas. E vocês, no espaço aqui embaixo, quem tiver impressora pode imprimir, quem não conseguir pode fazer um desenho e registrar qual foi a igreja que mais chamou mais a sua atenção. Se foi de Minas, se foi do Rio, tá? Nesse espaço aqui. Uma pesquisinha de igrejas ou museus, ou se tem aqui no bairro, tá? Ou esculturas ou pinturas que tenham características do barroco, né? E que você mais gostou nessa visita online, tá bom? E você, quem tiver impressora, melhor ainda, tá? Mas quem não tiver, ou faz um desenho, ou apenas faz um registro. O importante é que você faça essa atividade da página 19, tá bom? Valeu, oitavo. Beijo grande. Qualquer dúvida, tira dúvidas dessa semana, tá ok?